Fala pessoal, eu queria reagir a um vídeo aqui do Eslen. Ele é um cara que está bem conhecido no YouTube, né? Ele já faz um trabalho há bastante tempo e ele trouxe um vídeo que eu achei muito interessante falando um pouquinho da relação do Brasil, né? E a percepção que as pessoas têm de sair para fora do Brasil. Eu sou o Vanildo, moro aqui nos Estados Unidos há algum tempo e muito das coisas que ele falou aqui eu queria trazer a minha visão de quem mora aqui fora e de quem eh, vê muito dessas relações de forma prática e no meu cotidiano aqui. Muita coisa que ele trouxe aqui eu acho que eu consigo adicionar com a minha visão, Cara, sobre tá? estar fora do Brasil, não sei, velho, porque embora o Brasil tenha um monte de problemas, vários problemas, né? E acho que o principal problema do Brasil é o povo brasileiro mesmo, grande parte do povo brasileiro. Eu já vou começar a partir daqui, tá? Porque assim, a gente viu pela thumb do vídeo dele que a comparação é: ah, beleza, eu vou sair do Brasil por conta dos problemas do Brasil. A thumb é uma bandeira dos Estados Unidos. Então subentende-se que eu estou comparando os Estados Unidos com o Brasil, ou seja, o Brasil é pior do que os Estados Unidos. Se eu estou falando de povo aqui, né? O povo dos Estados Unidos, no geral, tá? Óbvio que não dá para colocar num saco de 100%, mas o povo nos Estados Unidos é muito mais esquisito do que o povo no Brasil, né? É muito mais difícil de lidar. Então, apesar do povo no Brasil a gente saber como é que funciona, não dá pra gente imaginar que a gente vai mudar de país e, pelo menos aqui nos Estados Unidos, que é onde eu tenho a experiência de viver, vai ser muito diferente, tá? As pessoas são alienadas, as pessoas são é, complicadas, as pessoas têm preconceito, as pessoas têm problemas. A diferença grande é que, assim, aqui tem mais acesso, né? Então as pessoas acabam, pela estrutura do país, tendo mais acesso a coisas que as pessoas no Brasil não têm, mas isso não nega o fato de que aqui esse problema também existe, né? Das pessoas serem alienadas, né? E terem esses problemas estruturais também, né? Então, vamos seguir aqui. E por ser negligenciado a ele uma educação razoável, vive, sei lá, balbuciando coisas estranhas e achando bom o que tem, né? A gente é um dos países que mais paga imposto no mundo e não tem um retorno sobre esse investimento por conta de um governo corrupto, pelo menos os últimos aí. E eu tô dizendo, Isso não dá para comparar, né? Aqui realmente você, apesar do imposto ser alto, e é talvez um dos mais altos do mundo também, mas é, você pelo menos vê esse investimento sendo retornado, porém não na sua totalidade, né? Eu acredito que tem pontos no Brasil que são melhores. A gente pega a saúde, por exemplo, e aqui infraestrutura, né? Você realmente vê o dinheiro que sai do imposto aplicado. Então, realmente isso é uma coisa que não dá para se comparar em relação aos dois países. desde a redemocratização, não se salva um, né? E é isso, cara. A gente tem um parlamento ineficiente que trabalha de terça a quinta, na verdade, de terça a quarta, quinta e sexta já não tem mais ninguém lá. Isso eu não tenho tanto conhecimento de como que funciona o parlamento daqui, eu não tenho tanta curiosidade, mas eu subentendo, né, que é mais eficiente do que o do Brasil, né? As coisas em questão de ordem aqui aparentam funcionar um pouco melhor. E eu presenciei isso. A gente tem um patrimonialismo onde as pessoas públicas enxergam o público como uma extensão do privado. A gente tem um tribalismo no debate, onde as pessoas passam pano para os dois lados, falando que o outro está mais errado que o seu. Isso existe demais aqui também, tá? Aqui, quem é Trump, passa pano pro Trump em todas as ações que ele faz, e quem é contra também é a favor de forma cega. Então, tribalismo, não vai achando que você vai sair do Brasil, vai chegar num outro país igual os Estados Unidos aqui, eu não sei a realidade de 100% dos países, mas Estados Unidos, ele se não for igual ao Brasil, ele é pior, tá? Essa questão de lados. Então, é um argumento que talvez não se encaixe tanto para os Estados Unidos, tá? O Brasil é problemático em relação a isso, a gente sabe, questão dos lados, mas os Estados Unidos não é o melhor exemplo para isso, não. Em vez de olhar o mérito da questão
e perceber que na verdade está tudo muito errado. Então o debate não avança, né? Porque é um debate tribal do nós versus eles. A gente é um país que perdeu o boom demográfico, então a gente tem muito pouca gente produtiva trabalhando hoje e em breve a gente terá cada vez mais aposentados e isso vai colapsar em algum momento. Aqui também, tá? Aqui é um problema grave na questão de assistencialismo. Então a gente imagina que os Estados Unidos ele é 100% capitalista, só que assim, o que existe de projetos sociais para cidadãos americanos, para pessoas que às vezes não são produtivas, né, no mercado de trabalho, aqui existe também, né? Então é uma coisa que assim, a fortuna que foi criada para sustentar os Estados Unidos, ela tem muito mais lenha para queimar do que a do Brasil, que é muito mais frágil, né? Mas essa conta um dia chega também, né? É, pesos diferentes, mas é um problema estrutural, né? Que são políticas que foram feitas no passado e que hoje elas começam a refletir erros que foram mal calculados, né? Então, isso tende a acontecer também num longo prazo aqui, tá? Não tão grave quanto o Brasil, mas a chance de acontecer aqui no futuro existe também. Inevitável, ainda mais agora que roubam dos velhos aposentados, né? Então, cara, é um problema. A gente não tem infraestrutura, cresceu sem plano diretor direito, puta, investe muito pouco em tecnologia, embora a gente seja muito esforçado, a gente é improdutivo, porque o cara acorda 4 da manhã para trabalhar e chega às 7 no trabalho e depois volta de noite, não tem tempo nem para ler um livro. Então, embora seja um cara que investe em joules, muita energia no trabalho, não é produtivo, né? Porque não teve uma educação muito boa. Aqui vamos pegar dois espectros, tá? O espectro americano padrão, é, American Dream, tá? E vamos pegar o aspecto imigrante, né? A pessoa que vem de baixo, que precisa trabalhar para se desenvolver. Aquela pessoa que já vem de um berço, óbvio que ela vai ter uma vida mais privilegiada, né? A casa dela já é da família dela, ela não tem tanto a necessidade de vir de baixo. Agora, se a gente pega a realidade da maioria das pessoas que vem de baixo aqui para tentar uma vida melhor, elas enfrentam desafios tão complicados quanto no Brasil, né? Problemas financeiros, problemas de cultura, problemas em questão de você se desenvolver. É complicado também, né? Eu moro aqui na região de Boston, por exemplo, existe muita pobreza, existe muita desigualdade. A visão que as pessoas têm de fora, principalmente morando do Brasil, é que é uma mil maravilhas, você vai ter acesso a tudo e não. Para você ter o mínimo básico, você precisa às vezes trabalhar 14, 16 horas por dia, e eu me questiono realmente se isso é vida, né? Tipo assim, as pessoas saem do Brasil para ter um acesso a uma vida melhor e você tem acesso a isso desde que você empreenda e faça de uma forma é, fora do padrão, mas para pessoas que vêm para viver o padrão de vida que elas construíram no Brasil, às vezes ela chega aqui, ela precisa trabalhar mais para manter um padrão de vida mínimo. É complicado, tá? É um assunto que às vezes as pessoas acham que todo mundo que está aqui tá com o iPhone 16, está com o carro do ano, e não é a realidade. Pode ser a realidade para muita gente, uma parcela maior do que no Brasil, mas está longe de ser uma realidade para todo mundo, né? E aí que a maior parte das pessoas se frustram quando pensa no sonho americano. O sonho americano definitivamente não é para todo mundo, tá? Tempo de aprendizado médio de uma nova habilidade em termos epidemiológicos é muito alto, então demora para aprender, fica 4 horas indo e voltando num trânsito porque as cidades não foram bem planejadas, os investimentos nas empresas em tecnologia e automação são muito baixos. Cara, é tudo complexo, entendeu? O Brasil é um negócio complexo. Mas, por outro lado, tem coisas muito boas aqui, né, cara? Agora vai falar da parte que eu gosto, hein? Eu, para quem me conhece, sabe que eu sou apaixonado pelo Brasil. O Brasil é o melhor país do mundo, né? E vamos ver os pontos dele aqui para a gente entender um pouquinho. Tem coisas muito boas aqui, né?
A gente não tem tanto problema de imigração, pelo menos ainda, né? Como outros países têm sofrido, principalmente Que países da Europa. A gente, se você ganha bem aqui no Brasil, você consegue viver bem, né? ponto muito Se importante. você lê 3 livros no ano, você já está lendo mais que a metade da população. Então não é tão difícil você ganhar um dinheiro razoável se você se intelectualizar um pouco, né? Porque a média da galera não estuda e nem teve condições disso ou não tem tempo para isso. Aqui também não, O que tá? mais? É bem difícil. E é onde eu moro, né, cara? Eu falo português, minha vida é aqui, minha família é daqui, eu me sinto em casa aqui. É difícil, né? Vou pra onde? Vou pros Estados Unidos? Os Estados Unidos não é tudo isso que a galera fala, não, pô. Deu. Eu tô aqui por conta da minha família, né? Se eu pudesse escolher, eu estaria no Brasil. Meus irmãos moram aqui, minha mãe mora aqui, minha namorada tá aqui, a família da minha namorada tá aqui. Então, se não fosse isso, eu provavelmente estaria no Brasil. Ponto é, você precisa ganhar dinheiro morando no Brasil. O Brasil, ele é um país que, para quem mora no Brasil, é caro, né? Agora, para quem mora fora do Brasil, ele é barato. Eu vou chegar lá. Esse é o ponto do react que eu tô fazendo aqui. Eu atendia muito paciente dos Estados Unidos, lá é difícil. Se você mora no sul dos Estados Unidos, você vai sofrer xenofobia. Lá você não é um cara, mesmo que se você seja, sei lá, branquelo e tal, você vai sofrer. Lá você é um latino subdesenvolvido e dependendo do lugar, os garçons nem te atendem. Isso é uma verdade velada, tá? Isso não vai acontecer, ninguém vai, pelo menos não de forma massiva, né? Mas as pessoas não vão chegar pra você e vão ter um preconceito na tua cara. Só que existe, o preconceito velado existe, tá? Existe a diferença, nós e eles, né? Eu sou de São Paulo, né? E do estado de São Paulo, ah, Guaraci, São José do Rio Preto, são uma cidade grande, uma cidade pequena, de onde eu venho. E basicamente assim, tinha muitos nordestinos quando eu era principalmente mais jovem, e o sentimento que muitas dessas pessoas passaram para mim é o mesmo que eu sinto aqui nos Estados Unidos. Então eu tenho muitos amigos nordestinos e que migraram para São Paulo para fazer a vida deles lá na época. E eu tinha acesso a conversar, a entender a cultura, né? Eu ainda era muito jovem, mas eu percebia, e conversando com os meus amigos de São Paulo e aquele preconceito velado que rolava com as pessoas que vinham de outros estados, né, e principalmente do norte e nordeste, é o mesmo preconceito que eu sinto vivendo aqui, por mais que eu seja branco, homem, padrão, dentro de uma estética privilegiada no Brasil, e aqui eu sinto esse preconceito velado em relação a meu estereótipo latino, né? Então, o que ele está dizendo é bem real, mas ele não é tão descarado. Você sente isso sem que as pessoas falem isso para você, tá? São situações que você vive no teu dia a dia e que é bem plausível que isso aconteça e não é incomum a gente ver preconceitos descarados e que as pessoas gravam. Isso é uma coisa que acontece realmente. Entendeu? Você vai para Califórnia, que é tudo muito caro e você vai morar num carro, você vai morar nos lugares muito frios, que é muito difícil se adaptar, principalmente. E aí qual que é o ponto, né? Você muda de país para chegar num outro país e morar dentro do carro. Eu não entendo muito isso, né? É meio triste essa realidade. Enfim, não vou me aprofundar muito nisso não, mas é uma reflexão. Principalmente a gente que cresceu em um lugar tropical. Você vai para Nova York, que é, sei lá, você vai pagar $5.000 num negócio do tamanho desse meu escritório aqui para morar. É difícil, né, cara? Vai para onde lá? A não ser que você seja uma pessoa muito inteligente, né? Um cara que tem uma habilidade diferenciada aí você consegue, mas a grande maioria das pessoas não é assim, né? É difícil. É um debate complexo para onde ir, né? Então, apesar dos pesares, acho que aqui é um bom lugar ainda para construir carreira, para construir uma família, né? Principalmente se você tiver dinheiro, né? Você pode morar num condomínio fechado, você pode ter uma educação privada, você pode, sei lá, se proteger em termos de patrimônio, sei lá. Apesar dos pesares, aqui é muito bom. Então a gente
não tem um cenário próximo assim de pensar em sair do Brasil, não. Pelo contrário, tem muitas oportunidades aqui, né? Eu digo isso várias vezes. Talvez se eu fosse um, sei lá, um neurocientista, um psicólogo de Palo Alto, né? Sei lá, nos arredores de Stanford, eu seria só mais um, né? Tem muita gente boa lá. Aqui tem uma oportunidade, né? É um país que a galera estuda menos, tem menos educação, tem menos instrução. Então, Acho que é isso. Ele passou o ponto dele aqui. E pegando esse final, tá? Que eu acho que é a parte mais importante do vídeo. Existe espaço para você crescer no Brasil? Eu acredito que sim, né? Só que o problema é você ganhar em real, né? O real é uma moeda é uma moeda instável. A política do Brasil é instável. Ela não te passa segurança para você investir no país, né? Então, o meu ponto principal é que se é necessário você ganhar dinheiro para viver bem no Brasil, talvez a saída seja você ganhar dinheiro fora do Brasil, né? Esse é o meu ponto. As pessoas no Brasil não entendem a capacidade que elas têm de fazer sucesso fora, porque para você desenvolver algo, você precisa trabalhar às vezes 5, 6 vezes mais estando no Brasil do que aqui fora. O mesmo serviço que as pessoas compram aqui fora, o brasileiro entrega com maestria, falando mais no meu mercado de marketing, né? Então, o brasileiro é muito bom em marketing, ele é muito bom em desenvolver comunicação, né? Então, para a pessoa que hoje desenvolve algo e consegue externalizar isso, ela tem uma capacidade de ganhar dinheiro de uma forma que as pessoas que estão no Brasil não conseguem. Então, vamos fazer uma comparação de salário, né? É bem possível uma pessoa com estudo ela ganhar, sei lá, seus 5 mil reais no Brasil e ela com o mesmo suor ela ganha seus 5 mil reais, desculpa, os seus 5 mil dólares fora do Brasil aqui nos Estados Unidos. Só que você tem barreiras, né? Então, por exemplo, para você trabalhar nos Estados Unidos, você tem a barreira do work permit. Você precisa é, trabalhar, ter uma liberação de trabalho aqui nos Estados Unidos para você conseguir fazer isso. Porém, se você for um independent contractor, que é um PJ no Brasil, e abrir a tua empresa no Brasil e prestar serviço para as pessoas fora do Brasil, você consegue ganhar o mesmo valor que a pessoa pagaria para uma pessoa local para você que está numa moeda mais fraca. Se o mesmo suor para você ganhar 5 mil reais é o mesmo suor para você ganhar 5 mil dólares, não faz mais sentido você ganhar 5 mil dólares estando num país de moeda fraca. Então o Brasil ele é muito interessante para as pessoas que querem ganhar em dólar, né? Esse que deveria ser o pensamento para as pessoas que estão no Brasil. É essencial que você saiba pelo menos o inglês para você conseguir vender o seu serviço fora. Isso se aplica para qualquer serviço que seja capaz de ser prestado digital. O segredo é você encontrar esse cliente, né? E trabalhar muitas vezes como freelancer, como contratado, mas de forma remota. E é possível fazer isso, né? E nem só como freelancer, tá? E às vezes é mais fácil você pensar em prestação de serviço como freelancer, só que eu defendo muito você criar a tua própria empresa no Brasil. Eu tenho uma empresa, ela está estabelecida aqui nos Estados Unidos, mas perfeitamente eu poderia estar em qualquer lugar do mundo operando a mesma coisa que eu executo aqui. Como eu disse ao longo do vídeo, eu estou aqui por uma logística familiar, né? Mas eu tive que estar aqui para descobrir isso, para descobrir que é possível você criar uma estrutura e tocar ela de qualquer lugar. Então, esse é meu ponto, né? O Brasil é maravilhoso, o Brasil é o melhor país do mundo. Ah, se você não depender da política, né, e externalizar e ganhar em dólar, seu patrimônio vai ser desenvolvido independente do lugar que você está, né? Ele vai ser desenvolvido em uma moeda forte. Então eu sou completamente a favor de você sair um pouco dessa caixinha Brasil, né? E olhar um pouco para fora, sair um pouco do óbvio. Esse é meu ponto, tá? Vamos tentar pensar de uma forma não tão
usual e não tão comum e buscar externalizar as nossas fontes de renda, buscando oportunidades aqui fora. Tá bom? É isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.